Salve, salve, Carlos Alberto. Finalmente nasceu aí. Nasceu o filho. Nasceu esse filho. Depois de muito planejamento, muita conversa. Verdade. Coisa... Agora é só pôr em prática e gerar esse conteúdo aí pra galera que tá em casa, interagir, dar opinião sobre tudo que tá acontecendo, né? Comentar, dar o like, se inscrever no canal. Se inscrever no canal, que é importante. Compartilhar com os amigos aí. Em breve a gente vai ter muita coisa boa, muita novidade aqui. Com certeza. Carlos Alberto Sem Mimimi no ar, fazendo a sua estreia aí. E no programa de estreia, Carlos Alberto, temos assuntos aí polêmicos. Verdade. Acho que você gosta, assim, de polêmica, assim. Eu gosto de me posicionar De em cima posicionar. do que está acontecendo, né? Água com Alguns açúcar. veem como polêmica, eu não vejo assim. Eu vejo de uma forma mais natural. Água com açúcar não tem graça, né? Não tem, não tem. Então vamos lá. Menino Ney, mais uma vez, expulso lá no campeonato francês. Felipe Coutinho, 28 anos e já na terceira cirurgia aí nesses últimos meses. Racismo no futebol, Carlinhos, assunto cansativo e até hoje, 2021... Ativismo também, né? Exato, também tem... Isso também é cansativo. Também é cansativo. Os brasileiros na Sul-Americana, vamos ver aí quem é que vai conseguir fazer um verão essa Sul-Americana, né, desses brasileiros. E o Campeonato Carioca aí, né? Flamengo atropelou aí. Mais uma vez. E eu quero saber de você se ele é o favorito para ganhar de novo aí esse Carioca. Tá bom? Já, já, tudo isso aqui no Carlos Alberto Sem Mimimi. Vinheta muito legal, né, Carlinhos? Bem feita, né? Pô, foi muito legal, até porque eu tava com saudade de bater na bola. Muito tempo, né? Muito tempo, muito tempo. Mas antes da gente entrar, Carlinhos, nesses assuntos quentíssimos, vamos deixar um recado aqui importante pro pessoal que está nos assistindo. É sobre a InovaPay, que é uma plataforma moderna que permite você fazer as suas movimentações financeiras sem depender de um banco. Esse sistema veio facilitar o crescimento do seu negócio. Com o InovaPay PJ, você faz todas as movimentações financeiras da sua empresa com total transparência e rapidez. A conta digital PJ é simples, prática e fácil. Entre aí, você que está em casa nos assistindo no site inovapay.com.br e também siga o Instagram no InovaPay. Vamos então agora direto aqui, Carlinhos. Entrar no assunto Neymar, mais uma expulsão na carreira dele. Teve lá um princípio de tumulto na ida para o vestiário lá com o adversário, que foi expulso junto com ele. O que você achou desse episódio? Olha, dessa vez eu sinceramente acho que a expulsão foi muito injusta, porque o jogador do Lille ele faz um show pirotécnico ali, né? E você vê que a intenção dele realmente era expulsar o Neymar. E eu vejo o Neymar, assim, no Campeonato Francês, sempre propondo o jogo, fazendo o que ele sabe fazer, e eu vejo uma certa perseguição da arbitragem em relação ao que ele faz, né? E ele leva muita pancada e você ficar apanhando o tempo inteiro, realmente é de se perder a paciência. Não deveria, mas acontece. Então o Neymar é um jogador que tem seus defeitos também, né? Mas nessa situação em si, eu achei muito injusta a expulsão, porque ele tenta ali só querer dar andamento no jogo e o jogador do Lille acaba retardando, digamos assim, e ele perde a paciência. E depois, cara, é normal que os nervos estão à flor da pele, né? E ele acaba perdendo a cabeça ali e estendendo essa discussão pro vestiário, mas assim, muito em conta pela injustiça que ele também deve ter percebido que ele sofreu. Eu achei muito injusta essa expulsão. Então, assim, sou fã do Neymar pelas coisas que ele faz em campo. O que ele faz fora do campo, que muita gente confunde e não sabe separar, eu acho que não vem ao caso. Então, é o que ele faz dentro do campo. O que ele faz dentro do campo, ele é um jogador excepcional. Você acha que as arbitragens têm má vontade com o Neymar? Principalmente na França. Na França,
Porque você não vê o Neymar sendo expulso agredindo alguém. É sempre ele perdendo a cabeça por reclamação, os amarelos dele são por reclamar, são por discutir. Então, assim, e ele apanha muito, e você não vê o árbitro coibindo essas agressões com veemência da forma que deveria ser. Então, chega um momento, ele tem que procurar buscar esse controle dentro dele, né? Porque a gente precisa do Neymar bem. Ele é um dos principais jogadores. Ele é um dos principais, não. Ele é o principal jogador que nós temos. Então, a gente precisa que ele esteja bem para, principalmente, representar o nosso país. Aquela fama que colocaram nele, ou que se criou, né? Que ele era o Kai-Kai, que ele buscava, ao invés dele ir para o jogo, continuar na jogada, ele caía. O que você acha dessa... Eu acho que ele melhorou muito, cara, porque, assim, o Neymar é mago pra caralho. Então, se ele ficar de pé, toda a pancada que ele leva, eu vou quebrar ele todo jogo. Então, assim, eu acho que é mais uma defesa que ele aprendeu. É óbvio que sem o exagero, eu acho válido. Mas ele melhorou, cara, e a gente tem que dar mérito quando a pessoa tá evoluindo, tá melhorando. Eu vejo muita gente com maldade em cima dele, principalmente nos comentários. Então, como você colocou, ele precisa tentar se controlar mais. Tentar se controlar um pouquinho, mas assim, jogar, ele não tem que mudar em nada. Ele tem que continuar jogando da forma que ele joga, porque é assim que ele faz a diferença. E é assim que o povo brasileiro gosta de ver. Eu gosto particularmente de ver. O Neymar é um dos poucos caras que me faz eu parar de fazer alguma coisa para ver o futebol. É um dos poucos caras que eu ainda faço isso. Em que nível ele está diante de todos os jogadores brasileiros hoje? Ele está numa prateleira especial. O Neymar é um jogador de um calibre altíssimo. Eu boto ele entre os melhores de todos os tempos aí, com certeza. Muito bem. Outro assunto agora envolvendo um jogador brasileiro, um craque também, assim como o Neymar, é o nosso Felipe Coutinho, cara. Passou aí pela terceira cirurgia, né? Havia feito cirurgia 2, né, meses atrás, fez a terceira lá em Belo Horizonte com o médico da seleção brasileira. E, segundo o médico, dificilmente ele joga a Copa América agora no meio do ano, junho e julho. Felipe Coutinho, com 28 anos, de novo uma cirurgia no joelho, Carlos. A gente lamenta muito. Eu, particularmente, sou fã do Felipe Coutinho, né? É outro jogador importante para a nossa seleção. E uma terceira cirurgia realmente é uma coisa complicada que deve estar afetando muito ele, principalmente na parte psicológica, porque não é fácil você vindo de etapas tão difíceis assim e você não conseguir recuperar para fazer o que você mais gosta, né? Eu tenho certeza que ele está sentindo falta de jogar, mas tem que recuperar essa confiança. Espero que essa última cirurgia dê certo, porque menisco não é uma coisa tão simples, porque você já afeta a cartilagem do joelho, né? Mas ele é jovem ainda, então com a medicina do jeito que evoluiu, eu acho que ele vai continuar jogando em alto nível. A gente só lamenta a perda dele para a Copa América, né? Porque é um jogador importante, mas tomando todos os cuidados ele vai voltar num bom nível e é o que a gente quer e torce também. Você, em algum momento da carreira, passou por cirurgia no joelho? Não, graças a Deus eu nunca tive problema cirúrgico assim nos membros inferiores. Mas viu companheiros seus, adversários? E eu vi o quanto que é difícil e eu vou te falar sinceramente. Eu não sei se eu teria o preparo psicológico para suportar, sabe? Acho que Deus dá para cada um aquilo que ele pode suportar. Porque uma cirurgia com um tempo inativo maior é muito complicado. Eu vi muita gente sofrer e as pessoas não têm ideia de como é difícil para o jogador estar fora de fazer aquilo que ele gosta, que é jogar. Ainda mais passando um processo fisioterápico, digamos assim, que a fisioterapia, para quem está de fora, o tempo está passando, mas para quem está ali no dia a dia, é repetição, é a mesma coisa, você já sabe o que vai ter que fazer, mas é preciso fazer para você ter uma melhora, e a melhora, às vezes, ela é gradativa.
Às vezes é para você ganhar um pouquinho num dia, um pouquinho no outro dia. Não é de uma forma que você quer, mais acelerada. Então isso desgasta muito o psicológico do atleta, e o Coutinho já vem sofrendo com isso há algum tempo. Nós tivemos um grande exemplo, que foi o Ronaldo Fenômeno, que passou por diversos problemas de lesão, aquelas do joelho ali, né, jogando na Itália, enfim. E o Ronaldo teve, como você colocou, um psicológico bom, com a ajuda do entorno dele ali, e ele voltou a jogar. Na época que era muito difícil, né? Não era... O futebol era muito mais difícil, os adversários tinham muito mais qualidade. Eu acho que se o Ronaldo não tivesse esses problemas cirúrgicos, ele teria sido o melhor do mundo aí umas 6 vezes. No mínimo, umas 6 vezes. Pois é, a gente deseja aí ao Felipe Coutinho... Pronta recuperação. Exatamente, ele vai finalizar essa recuperação aí no Rio de Janeiro. A cirurgia foi em Belo Horizonte, mas ele vai tocar aí esse processo aí pós-cirurgia no Rio, e que não, infelizmente não jogue, como o médico colocou, a Copa América, mas vai estar recuperado. A gente precisa muito dele ainda para a seleção brasileira aí, longos anos aí. Então, recuperação aí pro Coutinho. E agora vamos falar sobre um assunto, Carlinhos, cansativo, né? É muito cansativo. A gente está em 2021 e ainda esse tipo de coisa acontece, que é o racismo no futebol. Acontece também em todas as áreas da vida, infelizmente, em outros esportes também. E aconteceu no Campeonato Espanhol, com um jogador do Valência, o zagueiro de Jacabí, francês. Ele acusa o espanhol Juan Calá do Cádiz, né? Os times se enfrentaram aí, o Valência e o Cádiz, e ele acusa esse outro jogador de ter o ofendido, né? Quero saber de você, assim, o jogador na hora saiu de campo, o time saiu junto com ele de campo em apoio, depois o time até voltou para a partida ser reiniciada, e no dia seguinte da partida do jogo, no treino, todo o elenco se posicionou lá com a mão aberta, esticada, num sinal de pare com o racismo. Quero saber de você se você viveu situações de racismo na sua carreira, na sua vida, e o que você acha dessa reação do jogador e do time. Eu vivi situações sim, mas como a gente comentou antes aqui, não tinha a internet como é hoje, a rede social, então não era tão visível, né, tão palpável como é hoje o assunto. Mas a gente já está cansado, a gente está em pleno século XXI e ainda acontece coisas desse tipo. Então, assim, eu acho que as punições têm que ser mais sérias, né? E a gente está cansado de ver atos como esses, que a gente vê a manifestação de uma equipe inteira, então eu não acredito que ninguém esteja inventando uma situação dessa. Mas a gente também está cansado do vitimismo, porque tem muita gente se aproveitando, que não é o caso do Jacabí, né? Que tem muita gente se aproveitando. A gente vê até em reality show aí, a pessoa não pode falar do cabelo da outra, que está chamando tá ofendendo, que é negro, cor da pele, enfim. Eu acho que esse tipo de vitimismo a gente também já está cansado, né? E também a gente está cansado da pessoa que comete o racismo e fala que não teve intenção. Porque nós, como negros, é a luta que a gente tem para que a gente seja aceito na sociedade pela nossa pele, pelo nosso tipo de cabelo. Então, esse tipo de desculpa de também não tive a intenção, isso também já está cansativo. Não, com certeza. É um assunto que, assim, minha opinião pessoal, eu acho que isso, infelizmente, nunca vai acabar. Eu acho que a punição tem que ser mais severa, Evandro, porque, assim, primeiro que pessoas que cometem esse tipo que são crime também, né? Tinha que ser banido da sociedade, na minha opinião. E no futebol ter punições mais severas, que a FIFA, que é a entidade maior aí, puna realmente. Se possível, punir o clube também junto, para o atleta ter outro tipo de represária, para ele entender que não pode fazer isso, entendeu? Porque não pode... a gente escuta isso, aí depois passa um mês, tem outro. Aí tem outro. Então, assim,
já que não está respeitando, tem que ter no mínimo medo da punição, né? Meu modo de pensar. Você jogou no Porto, muito jovem, né? Disputou Champions League e ganhou. Inclusive, até hoje, é o mais jovem jogador a conquistar uma Champions League. Foi naquele momento ali que... Foi num jogo contra o Manchester United, na Inglaterra, quando eu pegava na bola e a torcida do Manchester fazia sons de macaco, imitava sons de macaco. E falava monkey, monkey, enfim. Mas eu procurei fazer o meu jogo, me preocupei no mais importante, que era classificar a minha equipe, e graças a Deus conseguimos. Porque não adianta se vitimizar. O Daniel Alves deu um exemplo bem claro disso. Num jogo no Barcelona, tacaram uma banana. Ele pegou, abriu a banana e comeu. Então, assim, na hora eu sei que a gente fica muito nervoso, fica chateado, fica puto, né? Mas você tem que continuar fazendo o que você tem que fazer. Não dá pra você perder o norte por causa disso. Por mais que irrite. Que bom que os companheiros apoiaram a decisão do Diacaby, se manifestaram ali, fizeram, eu acho, válido, né? Largaram a partida e no outro dia continuaram dando apoio. Mas não dá para isso ficar acontecendo sempre. Tem que alguma coisa ser feita. Punição severa, né? De repente, exclusão do... O que você acha? Exclusão daquele jogador daquele campeonato? Poderia ser. E multa também no bolso, né? Que aí... Acho que quando mexe no bolso, o cara pensa duas vezes antes de cometer qualquer tipo de atrocidade. Então aí, infelizmente a gente está tendo que tocar nesse assunto, mas a gente espera... É chato, né? A gente espera não poder mais estar perdendo tempo e falando. A gente quer falar coisas legais para quem está assistindo e... Enfim. Mas fica aqui a tua opinião e o teu apoio como um ex-jogador, jogador que jogou Champions League, jogou na Europa e que sabe como é difícil, infelizmente, por conta desse assunto, jogadores, pessoas negras como nós, jogarem na Europa e passarem por esse tipo de situação horrorosa, terrível, enfim, e que seria muito bom se um dia isso acabasse, né? Isso não existisse mais. Voltando a falar agora apenas da bola, apenas do futebol, vai começar a Sul-Americana, temos alguns brasileiros aí na Sul-Americana, temos aí o Atlético Paranaense, o Corinthians, o Atlético Goianiense, o Bahia, o Bragantino e o Ceará. Quero saber de você, quem daí desses brasileiros consegue fazer um verãozinho na Sul-Americana? Cara, a gente torce para que todos os brasileiros representem bem o país nessa competição sul-americana, né? A gente vai sempre com as equipes mais tradicionais, assim, mas eu vejo o Bragantino e o Ceará também como duas apostas muito boas, né? Principalmente pelo que fizeram na última temporada. O Bragantino fez um grande campeonato, né? Teve o melhor jogador aí em todas as premiações. E a gente torce realmente que todas as equipes consigam. Só que a gente sabe que é muito difícil. O Corinthians não vive um bom momento, né? E eu creio que o Corinthians esse ano vai ter um ano muito difícil, por alguns problemas de gestão, por tudo que vem acontecendo. Tem muita gente que fala que o Corinthians está trilhando o mesmo caminho que o Cruzeiro trilhou, né? Então a gente tem que esperar para ver se isso realmente se confirma. Mas eu tenho grandes expectativas que essas equipes vão fazer um grande trabalho nessa competição. O Bragantino realmente, né, ele está com investimento, né, forte, montou uma equipe que, apesar de ter começado o brasileiro lá embaixo, mas ela foi crescendo, ela foi evoluindo, né, e bateu aí numa Sul-Americana, né. O Claudinho jogando pra caramba, né, metendo muito gol. Enfim, eu também acho que o Bragantino vai fazer aí uma grande Sul-Americana. E em relação ao Corinthians, como você colocou, realmente existe essa preocupação, né? Já aconteceu o mesmo que aconteceu com o Cruzeiro, né? Enfim, torcer para esses brasileiros não ratearem, né? E seguirem forte na Sul-Americana. E agora, Carlinhos, falando aí de campeonato carioca, né?
Flamengo aí atropelou aí atropelou mais uma vez aí na rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, atropelou o Madureira por 5-1. Hoje está o Flamengo lá no topo da tabela, né? Ainda faltam 3 rodadas para essa primeira fase encerrar. Minha pergunta objetiva para você é: o Flamengo, mais uma vez, ganha esse Carioca aí? Eu acredito que sim. Só que no futebol, o futebol não é uma ciência exata, né, Evandro? Então a gente sabe que os revés eles podem acontecer. Mas, assim, eu não vejo, sinceramente, no Rio adversário para o Flamengo da forma que o Flamengo joga, da forma que o Flamengo se posiciona, a equipe que tem. Eu não vejo no Rio adversário. O Campeonato Brasileiro e outras competições são diferentes. Mas no Rio, você vê que o Flamengo botou um time B, né? E continuou ali fazendo os resultados, fazendo bons jogos e dando oportunidade para outros meninos aparecerem. Então, assim, o Flamengo está muito na frente dos outros postulantes ao título. Mas eu acho que tudo que acontece com o Flamengo é mérito próprio dele, por ter se organizado aí num período não tão distante, né? E aí, naquele período que o Bandeira de Melo começou essa reestruturação, foi um período de escassez também que não ganhou títulos, né? E hoje está colhendo os frutos de toda essa organização. O Flamengo hoje é o clube modelo do país, é o clube que inveja todos os outros. Então, assim, o Flamengo é favorito em qualquer competição que entre hoje. Muito bem. A gente está caminhando aí para o encerramento do programa. Falávamos ainda há pouco daquele assunto chato ali do racismo, e eu não posso deixar passar em branco que, se fosse vivo, Barbosa, goleiro negro do Vasco da Gama, estaria completando 100 anos, né? E um goleiro que superou todas as dificuldades, campeoníssimo pelo Vasco da Gama. Existe uma exposição acontecendo aí sobre a vida do Barbosa, né? A filha dele lá do coração, a Tereza Borba, lá de Santos, nos manda um abraço aí, manda um abraço para você. Um abraço para ela, para Tereza. E ela que cuida aí de todo o acervo do Barbosa. A carreira dele. Exatamente. E ela percorre o país aí com todo esse acervo do Barbosa, e vai ter uma grande exposição aí no Museu do Futebol lá em São Paulo. E, sem fugir de dividida, como você sempre foi assim, nunca fugiu de dividida, teremos a decisão que eles chamam agora de Supercopa. O campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Palmeiras e Flamengo decidem em Brasília essa Supercopa. Quem vai ser o campeão da Supercopa? São duas equipes competitivas e são as melhores equipes do futebol brasileiro. Mas o favoritismo é do Flamengo. Como eu falei antes, o Flamengo entra hoje em qualquer competição para ser campeão. Não que o Palmeiras não possa vencer, mas hoje tem um leve favoritismo do Flamengo em cima do Palmeiras. Cravado, Flamengo campeão da Supercopa. Flamengo campeão da Supercopa. Carlinhos, prazer estar contigo aqui. Lembrei de uma coisa, mandar um grande abraço pro meu amigo Branco, né? Que venceu o Covid essa semana aí, passou por maus momentos, mas graças a Deus está recuperado. Um beijo, Branco, no teu coração, muita saúde e que você sirva de exemplo aí para muitos outros brasileiros. Com certeza. Parabéns ao Branco por ter vencido, ser um vencedor, né? Como tantos estão conseguindo vencer, infelizmente, outros não. Mas ele É que tem que ser mais divulgado quem vence, né? Porque também a gente só ficar botando a tragédia e as mortes, não que não esteja acontecendo, mas tem muita gente vencendo. E tem muita coisa que não está sendo falada. Então, nossos parabéns aqui ao Branco, que ele se recupere junto à família dele aí. Ele está irradiante aí com essa vitória, né, sobre essa doença terrível que tá atropelando aí o planeta, mas a gente acredita que em breve, com a vacina que já está aí, todo mundo vai estar vacinado, imunizado aí, para a gente se livrar desse mal. Carlinhos, então agora sim,
Muito legal nessa junto, essa meu irmão. estreia. E O vamos- avião tá só decolando. Só decolando. Já já vai estar em cruzeiro. É. Aquele céu de brigadeiro. Se Galera, Deus quiser. se inscreva no canal, Compartilhe, compartilha dê seu com os like. amigos, dê o like, deixa o seu comentário. Toda semana, Carlos Alberto estará aqui dando sua opinião, falando com você. Valeu? Um abraço.